A gente quer receber o som uma vez só, né? Senão a gente nem conseguiria perceber, ia escutar só um barulho. Então, a vibração, ela vem aqui, atravessa tudo isso, depois sai, para que novas vibrações entrem. Não sei se está ficando confuso para vocês, mas vocês estão entendendo que eu vou fazer uma recapitulaçãozinha e vocês respondem se estão entendendo. Quando vem aqui a vibração do martelo, estribo e bigorna, essa vibração, ela é transmitida para esse órgão aqui, que se chama de cóclea, e nesse órgão chamado de cóclea, ele é cheio de líquido. E aí essa vibração é transmitida para esse líquido aqui, e nesse líquido, na verdade, nessa partinha aqui central dele, tem umas células especiais que vão perceber essa vibração e vai entender e vai transmitir esse sinal como sinal elétrico para o cérebro. Eu vou passar para a próxima imagem aqui, para mostrar para vocês. Ó, aqui, onde eu falei que tem essas células, eu trouxe essa imagem para cá ampliada. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa célulazinha aqui, elas têm os cílios, que é essa parte aqui. E aí, quando... É muita coisa, mas é só para vocês entenderem. Então, quando o líquido aqui em cima, ele vibra, ele vai ter uma deformação dessa membrana, e essa célula aqui, ela vai sentir essa deformação, e aí, quando ela se deforma, ela envia o estímulo, que vai ser transmitido pelo nervo, ó, eu vou até mostrar aqui essa imagem, ó. Aqui é a cóclea, e aí o nervo, ele parte de vários feixes aqui, e aí ele vai, ó, para o cérebro, até a parte onde é conhecido o córtex auditivo, e aí a gente vai entender o som. Então, é um caminho bem longo, né, para o som. Mas, então, vocês entenderam, né, a cóclea é esse lugar onde as células responsáveis por perceber o som, ela vai ser enviada, esse estímulo, para o cérebro, vai ser através desse órgão aqui. E aí, uma curiosidade também, para vocês, aqui é a cóclea. Tá vendo o formatinho dela? Eu queria dizer para vocês que em cada parte da cóclea, ela recebe o estímulo de uma frequência diferente. E a frequência, ela tem a ver... vou fazer mais devagar, Fernando, lápiozinho. Então, aqui, ó. A gente tá vendo aqui a cóclea, o formatinho dela. E o som, a gente escuta o som, eu falei para vocês, tem um limite de frequência que a gente escuta, que é de 20 Hz até 20.000 Hz. Nessa limitação, os Hertz, quanto maior essa frequência, que são os Hertz, quanto maior o número, mais agudo a gente percebe o som. Então, eu vou fazer um som aqui, vocês vão rir de mim. Mas, por exemplo, o som assim, ó. É um som mais agudo e ela tem uma frequência maior. Então, o som, essa parte do som, ela vai ser interpretada aqui bem no começo, exatamente, é alta frequência, bem aqui no comecinho da cóclea. Agora, um som mais grave, que tem uma frequência menor, então mais próximo para os 20 Hz, né, um som mais baixo, ele é um som mais agudo. Então, assim, Então, esse som, ele vai ser interpretado já no final da cóclea. Então, até eu circulei aqui, ó, aqui está circulado 250 Hz, é um som mais baixo, mas a gente pode perceber até 20 Hz, que já vai ser bem no finalzinho aqui da cóclea já. Então, só para vocês verem, essa membrana aqui, ela tem diferentes rigidez, porque quando o som é mais agudo, por exemplo, vai vibrar só essa parte aqui da frente, que é mais rígida, vamos dizer assim. E aí, conforme a rigidez vai diminuindo, ele vai se tornando mais perceptível para sons mais graves. Vamos passar adiante. Então, vocês entenderam, quanto mais próximo aqui do começo da cóclea, a gente vai perceber os sons mais agudos, e quanto mais para o final, os sons mais graves. Tem essa imagem aqui que é só para mostrar para vocês meio que o caminho do som. Então, as moléculas do ar aqui, né, deformadas pelos sons, então a vibração daqui de fora, transmitida pelas moléculas de ar, vão entrar aqui no nosso ouvido, na parte externa, né, vão vibrar essa membrana aqui, que é chamada de tímpano, muito importante. Aí esse tímpano, ele vai vibrar esses martelinhos não, esses ossinhos aqui, que são martelo, bigorna e estribo.
E aí, lá no o estribo, ele está grudadinho com a cóclea, que é o próximo órgão, que é o órgão mais interno do ouvido. Quando ela vibra aqui, tem uma membraninha que vai vibrar, e dentro desse órgão, a cóclea, tem o líquido. Essa membraninha, quando ela vibra, ela vai fazer vibrar também o líquido que está aqui dentro. Então, esse líquido vibrando vai transmitir o som agora, essa vibração, para as células ciliadas que estão aqui, e essas células ciliadas vão transformar isso em sinais elétricos que vão ser enviados pelo nervo auditivo até o cérebro. E aí, lá no cérebro, gente, só quando tiver. Opa, aqui. Quando tiver aqui, ó, nessa parte já final, que é chamada de córtex, que é essa parte mais externa, aqui nessa região, é que a gente vai entender o som. Então, tem que fazer esse caminho todinho. Então, por exemplo, tem um gatinho no meio da rua, um cachorro late pro gato. O som faz esse caminho todinho, e só quando chegar aqui é que o cérebro vai entender que isso é um latido de cachorro e ele vai dizer, foge, vai dar resposta para o gato. Você tem que se preparar agora e fugir, porque você está em perigo. Então, o som serve para a gente interagir com o nosso mundo, perceber os perigos também. Também quando você escuta uma música bonita que você gosta, então, lá no cérebro, Damiana está querendo falar? Alguém está ligando aí a câmera? Deixa eu ver o que vocês estão falando, que eu estou perdida aqui no chat. Exatamente, Laísa. E quando eu estou falando com vocês, está acontecendo no cérebro de vocês. Está tudo acontecendo. O tímpano está vibrando, transmitindo som, chegando no cérebro, interpretando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo isso, ó, como é maravilhoso, né, esse conteúdo. Então, vamos lá, passando. Que mais uma vez, ó, para vocês não vão esquecer mesmo. Essa imagem aqui está mostrando o som entrando, vibrando aqui o tímpano vibra, passa pelos ossículos, passa para a cóclea tá cheia de líquido, esse líquido vibra, transmite para as células, né, no caso essa vibração para as células ciliadas, transforma isso em sinal elétrico, passa para o nervo auditivo e vai lá para o cérebro, onde vai ser interpretado. E aí, nosso próximo sistema, que é o sistema visual. Então, qual é a função do sistema visual? É um processo... Ver. Pode falar, gente. Tem alguma dúvida Ver. sobre o Ver. sistema auditivo? Usar da percepção olhando. Exatamente. A gente vai reconhecer o mundo através da visão, que a gente, para isso acontecer, a gente precisa ter luz. Então, a gente depende da luz para poder formar as imagens. Então, a gente recebe e interpreta esses estímulos luminosos, formando imagens. Para isso, a gente precisa da presença de luz, a presença de um órgão que capta esses sinais luminosos e a presença também do cérebro, que vai ser o nosso órgão que vai interpretar e formar as imagens com base nessas percepções aqui que o olho vai fazer. A luz, gente, da mesma forma que o som, ela também é uma onda. E a luz, da mesma forma que o som também, a gente tem um limite para enxergar. Então, ó, isso aqui tudo são diferentes frequências de luz. Só que a frequência que a gente enxerga, ó, é só essa daqui, que é chamada justamente de luz visível. Então, a gente enxerga todas essas cores aqui, e elas têm diferentes frequências, ó. Vocês podem ver que o comprimento da onda maior é da vermelha, e o comprimento menor dessa onda aqui é a violeta. Inclusive, então, Ítalo, o problema de vista, a gente vai ver depois, não necessariamente está relacionado com a captação dessas luzes aqui. Até tem um problema que tem a ver com isso, mas a gente vai ver depois. Mas, às vezes, é mais deformação de alguma parte do olho. A gente vai ver. Então, aqui, ó, a gente vai ver que a luz superior à luz visível, que tem a comprimento de onda maior, é chamada de infravermelho, e a que tem um comprimento de onda
menor é ultravioleta. Então, abaixo da violeta tem essa ultravioleta. E eu quis mostrar aqui para vocês, essa imagem, a gente está vendo aqui, a imagem é a mesma. A gente tem uma abelha em cima de uma flor. Então, a gente enxerga, desse lado esquerdo aqui, é como a gente enxerga. A gente enxerga dessa forma, na nossa luz, na nossa percepção visual, a partir dessa luz visível aqui. Só que na luz ultravioleta, as abelhas conseguem enxergar na luz ultravioleta. E elas enxergam, tá vendo? Uma coisa diferente do que a gente enxerga. Então, apesar da gente não enxergar na luz ultravioleta, alguns animais conseguem enxergar nessas frequências e eles enxergam o mundo de uma forma totalmente diferente da gente. E deve ser bem interessante, né? É uma pena que a gente não consegue enxergar. E aí também, ó, assim como as abelhas conseguem enxergar as plantas dessas formas diferentes, as flores, elas também, é como se elas soubessem também que as abelhas conseguem enxergar elas a partir dessa luz, porque elas se tornam mais atrativas para as abelhas, e as abelhas são importantes para as flores, vocês acho que talvez já saibam, que é para fazer a polinização, que é a reprodução dessas flores. Então, quanto mais chamativa as flores, mais as abelhas vão querer ir para lá, se alimentar delas, vão pensar, que florzinha boa para comer. Aí, chegando lá, o pólen vai grudar nessa abelhinha, e essa abelhinha, quando for visitar outra flor, vai fazer a reprodução dela. Enfim, mas isso aí é assunto para outra aula, né? Por que a gente não enxerga na luz violeta, ultravioleta? Então, que o nosso olho ele evoluiu para enxergar só nessa parte aqui, nessa faixa, na luz visível. Mas aí, como eu falei para vocês, tem os animais que são melhores que nós nesse quesito. Ó, tem animais que são melhores e tem animais que enxergam pior. Cada um tem o seu propósito, né? Não tá aparecendo o quê, Jonathan? Deixa eu ver aqui o chat. Não tá aparecendo a imagem para vocês? Acho que a internet Para mim tá aparecendo. Acho que foi a internet que deve ter caído. Pra mim também, tava normal. Pra mim também, normal. Ele voltou. Então, aqui eu tô mostrando dois animais diferentes. Esse aqui, do lado esquerdo, é uma planária. A planária, ela tem esses ocelos aqui, ó, esses dois aqui, e parece que ela tá vesga, né? Mas não é bem isso. Esses ocelos dela, ela tem umas células que percebem luz. Só que elas não enxergam o mundo como a gente enxerga. A gente não vê, elas não veem forma, cores, movimentos. A única coisa que elas conseguem perceber é a presença ou a ausência de luz e de onde essa luz está vindo. Então, para que servir isso para elas? Elas são animais meio que frágeis, assim, base da cadeia alimentar. Então, tem alguns predadores que vão consumir elas. E elas, para fugir desses predadores, elas procuram ficar em ambientes escuros, para se esconder. Então, a percepção de luz para elas, em vez de elas quererem ir em direção à luz, não, elas vão fugir da luz justamente para... quanto mais escuro estiver, mais elas vão pensar que estão melhor escondidas para fugir dos predadores. Vocês estão entendendo? Então, esses ocelos delas são simples e servem só para isso, para ver a presença ou a ausência de luz e de onde essa luz está vindo. Se a luz estiver vindo da direita, ela vai para a esquerda, para se esconder. Já aqui, a gente está vendo um outro animal, que é um inseto, e vocês estão vendo que o olho dele é bem grande em relação ao corpo, muito grande. Então, o corpinho dele é bem pequenininho e o olhão é bem grande. Mas, além disso, não só por ser grande, ele também tem várias bolinhas. Eu não sei se dá dando para vocês aí no celular, mas cada coisinha dessa aqui é uma bolinha diferente. Vocês estão vendo? Gente, sim. Pronto. Então, é como se ele tivesse olhos múltiplos. E esses olhos, eles são bem vantajosos para eles. Então, eles conseguem ver tanto uma amplitude maior do mundo, como eles conseguem ver melhor do que nós, até. A aranha, na verdade, ela tem, dependendo da espécie, acho que ela tem 8 olhos, 6 olhos, uma coisa assim. Mas os insetos tipo mosca, libélula, aí eles têm esses olhos aqui compostos, chamados de olhos compostos, porque eles têm, como se fossem assim, vários olhos no olho.
E a gente vai ver, que eu vou falar para vocês, que a mosca é uma dessas